Você sabe em que fase da vida você está? Tem gente que ainda está na adolescência e se comporta como um idoso. Por outro lado, há idosos que aos 80, 90 se comportam como criança. E isso não é nem ruim nem bom, é o nível de consciência que a gente trabalha em cada uma dessas nossas fases. Como você olha para o passado? Como que você vivencia o presente? E como você planeja o futuro? A medicina é uma ciência, é uma arte de compreender e ela tem várias abordagens. Temos a medicina clássica, a alopática tradicional, temos a medicina homeopática, temos a medicina antroposófica, temos a medicina tradicional chinesa, a ayurvédica. Agora nós temos muito em voga o que se chama medicina integrativa, é a abordagem holística em saúde. Isso desde os anos 80 já está muito forte no meio médico. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa integração das diferentes fases da vida, em que elas não são estanques, não são separadas. Então é essa abordagem do passado distante, da metodologia científica, do mecanicismo, do reducionismo newtoniano e cartesiano, agora a gente já evoluiu, a gente integra, mistura, completa. Então, quando a gente falar da primeira fase, que vai do 0 aos 7 anos, obviamente a gente vai ter em mente que esta criança veio de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, como dissemos há pouco, de onde eu vim, onde eu estou, aonde eu vou. Cada uma dessas fases, aqui dividida pedagogicamente para melhor compreensão, em ciclos de 7 anos, a gente tem características específicas. Então tem a característica física, tem a característica cognitiva, compreensão, a característica emocional, como reage às iras, contrariedades, ciúmes, e as características sociais. Dos 0 aos 7 anos é a fase infantil. Na fase infantil é onde a gente constrói esse ser humano, a pedagogia, a construção de um ser. Então, mãe, pai, família, ambiente de convivência na família, em casa, é que vai dar esta condição de saúde psíquica, saúde mental, saúde física, até mesmo os approaches, os insights, a busca pelo conhecimento. Então, precisamos alimentar nas crianças, incentivar nas crianças as dúvidas. Criança nunca erra. Daí que a poesia diz: eu fico com a pureza da beleza das respostas das crianças. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Primeiras semanas de vida da criança, a mãe percebe como que esse bebê se relaciona com ela, mãe. Há muita coisa publicada, estudada a respeito do que se chama interação mãe-bebê. Então, esse vínculo, a mãe percebe como que está o desenvolvimento cognitivo, comportamental do seu filho, da sua criança. Então, essa observação da mãe em relação à interação mãe-bebê é muito importante para quem está fazendo algum tipo de diagnóstico. Porque há sim essas características que a gente quer enquadrar dentro de um padrão de normalidade. Não existe uma normalidade, nem é desejável que seja unânime, 100%. Sempre tem as laterais, os pontos fora da curva. Então, não é porque o seu filho, seu parente tem um comportamento divergente da normalidade que ele deve ser considerado anormal. Não. Ser diferente é que é normal. Então falamos a respeito da inteligência intelectual. Então como que a criança responde ao olhar, ao tato, ao afeto,
como a criança se comporta diante das outras crianças. Eu gosto muito de perguntar para as mães como que seu filho se comporta quando você leva-o a alguma festa. Essa festa fora da família e esta festa dentro da família. Como que seu filho fica debaixo da saia da mãe ou ele se interessa pelo ambiente? Aqui a gente já percebe o quanto que a criança está interessada nas novidades. Essa curiosidade deve ser valorizada. Vai, filho, conhece. Vai, filha, conhece. Papai tá aqui, mamãe tá aqui. Então esse incentivo e essa segurança à distância na primeira infância é que vai dar confiança para um ser de 37 anos. Para um adolescente de 17, 21 anos de idade, dos 7 aos 14 anos. Ô, idade maravilhosa, em que a família, o entorno, o ambiente precisa disciplinar esta pessoa, esse ser em construção de 7, 8 anos de idade, quinta série, que a gente fala lá com 10, 11 anos de idade. Então, essa atribulação de ficar contestando, de desobedecer, de querer ser um cavalo de rédeas soltas, que precisa de disciplina, que precisa de rédeas curtas. E aí entra a posição da hierarquia. Do que tem que obedecer, porque esse ser humano um dia vai ter patrão, um dia ele vai ter que abaixar a crista para poder continuar oferecendo a força de trabalho dele em troca da compensação monetária para os desejos dele. E é ali com 7, 9, 11 anos de idade que nós moldamos isso. Então, segurar a fila, esperar a vez de falar, tudo isso é uma composição da disciplina. Dos 7 aos 14 anos, dentro desta didática dos ciclos setenários. Nesta fase de conhecer a vida, dos 5 aos 11, dos 7 aos 14, a criança, a pessoa, monta quem ela vai ser como adulto, como um idoso. Então é importante ter essa característica da disciplina, do olhar, do desenvolvimento, do entender como que é a aceitação pelo outro. Então esses ambientes sociais, frequentar a escola, frequentar o clube, frequentar outras famílias, faz parte desse processo de devo, não devo. É o momento em que a criança, em que todos nós começamos a nos projetar para o mundo exterior. Então, adquirir talentos, respeitar os talentos, incorporar habilidades sociais, intelectuais, e isso é importante. Aqui cabe lembrar a respeito das mães solo, cada vez mais. As mães assumirão também esse papel de oferecer a disciplina. Filho maravilhoso, nós crescemos na direção do elogio. Eu tenho um filho para o qual eu dizia, você vai me dar netas e netos maravilhosos, porque você é um filho maravilhoso. Então, mostrar aquela direção que você, pai, mãe, familiar, deseja. Então, quando a gente aponta na direção do elogio, funciona muito melhor do que a correção, do que apontar o defeito. Ninguém gosta de uma crítica, nem as famigeradas críticas construtivas. É melhor o silêncio. E na fase da adolescência? Ai, como é maravilhoso ter que aprender a escolher, ter que aprender a pôr a mão no fogo, ter que escolher as amizades, escutar papai e mamãe, escutar professora, obedecer.
Como é bom ser desobediente, como é bom ser sonhador, imaginar, idealizar. Por isso que nós precisamos dessas fases, precisamos da inovação. Então, essa nova idade, dos 14 aos 21 anos de idade, é a hora em que a gente mais precisa da compreensão daqueles que nos cercam. E às vezes é o momento em que somos chamados de aborrecentes. Magoei, não quero mais. Então, não há necessidade. Ver que todos nós passamos por esses ciclos sucessivos, em que agora, nessa fase da ebiatria é uma fase que vai dos 14 aos 21 anos de idade. Há profissionais que ampliam dos 12 aos 24 anos de idade, em que esta fase de construção daquilo que aprendeu até os 14 anos e vai fortalecer, servir de alicerce acima dos 28, que nos 24, 25 a gente vai conversar um pouco mais. Encontrar o próprio lugar no mundo dos 14 aos 21 anos de idade. Todos nós passamos por isso. Esta fase de largar, de cortar os laços familiares, de voar, acreditar em si. Por isso que falamos há pouco a respeito de incentivar, de dar confiança, de preparar. Então, aqui agora ele vai sedimentar, vai fixar as amizades preferidas, as habilidades preferidas e o mais interessante, desafiar, pôr a própria vida em risco. Então, é perigoso deixar que esta fase da vida coloque a vida em risco. Então, adquirir, aprender a administrar a exposição ao risco. É preciso aprender a desobedecer, senão você vai ficar sem emprego. É preciso aprender a desobedecer, porque senão papai e mamãe deixam de castigo com 15 anos. Depois dos 18 você manda em você. E aos que dizem, eu não pedi para nascer, cuidado! Não fale isso, muito pelo contrário, saiba que você também vai ter filhos, vai ter netos, tem que ter essa dimensão da compreensão, do desenvolvimento da habilidade, do acolhimento dos 14 aos 21 anos de idade. É a fase da transformação. Casulo, então é preciso fazer essa metamorfose, lagarta, casulo, borboleta. Então, esta etapa do deixar de ser uma criança vai alterar a voz, vai ter que achar um parceiro do enamorar-se. Tudo isso nos acontece nesta fase maravilhosa dos 14 aos 21. Trabalhar, dedicar, oferecer dedicação mental, esforço físico. Então, aqui agora, dos 21 aos 28, a gente começa a estruturar essa nossa dimensão da vida. Porque sim, há pessoas que estão deveras despreocupadas em ganhar dinheiro. O trabalho vai ser muito mais uma doação para o outro, o dar de si, do que ficar trabalhando em função de receber recompensas monetárias. E também é dos 21 aos 28 anos que nós concretizamos as nossas preferências. Então vai ser o carro, vai ser a casa, o casamento, a profissão, a dedicação. Essas transformações, elas se sedimentam agora nesta quarta fase, segundo os critérios de Rudolf Steiner, como dissemos, essa divisão da evolução, do desenvolvimento da vida em ciclos setenários. Dos 20 aos 28 é o momento em que a gente sedimenta, fixa as nossas preferências, as nossas alergias,
as nossas não conformidades. Eu não gosto, eu gosto. Então é aqui que a gente vai escolher o modelo do carro, a marca da roupa, a casa, o tipo de relacionamento afetivo. Então essa construção é que nos leva à dedicação para o trabalho. Às vezes, somente para dedicação mental e esforço físico. Não um trabalho remunerado, mas uma dedicação mental. E isso nos faz bem, isso nos engrandece. E é disso que nós estamos falando, desse desenvolvimento do ser integral. Agora é o momento de estabelecer o planejamento para uma vida inteira. 28 anos de idade completados, a gente já tem que saber o que quer e o que não quer. Então essa separação, esse pensamento crítico de aceitar e recusar, quero, não quero, ele está bem desenvolvido agora no final desta fase, que é a fase da definição da profissão, mas também é a fase dos hobbies. É a fase da dedicação familiar, se quer, se não quer, como que se dedica. É a fase das preferências do que é o estudo de longo prazo, mestrado, doutorado. Então tudo isso vai acontecer agora nessa sedimentação, quase na metade da vida. E agora, até os 35 anos de idade, dos 28 aos 35, começa a estabilidade, começa a ter interesses da sabedoria, das outras dimensões, da filosofia, da espiritualidade. O que antes era uma simples brincadeira do que não me interessava, não tinha olhos de ver, agora tem ouvidos de ouvir. Então é o momento da cristalização, do amadurecimento da profissão, da família, das idiosincrasias, essas características próprias do que eu quero, do que eu não quero. Isso fica muito forte a partir dos 28 até os 35 anos de idade. É quando essa sedimentação, essa cristalização da nossa maneira de ver e viver a vida. Então, é o momento do amadurecimento emocional, psíquico e espiritual. É quando a pessoa é convidada, se sente motivada para a liderança, para a responsabilidade, para a chefia. Ou não, ela se satisfaz, ela se realiza mais na condição de liderado, na condição de ser mais um remo na galera. Meia-idade. A temporalidade é de 35 até 42 anos de idade. Se na fase anterior a pessoa sedimentou o que quer e o que não quer, agora, dos 35 aos 42, ela vai ter motivação, ela vai ter emoção para se movimentar na direção de refazer o trajeto. Novos planos, novas ideias, novas profissões. Então é um momento em que a pessoa se prepara e por isso é chamada crise da meia-idade, em que eu estou preparando para o final da vida. Já fui até a metade, estaremos no topo mais uns 7 anos e aí depois para o declínio, para a senescência. Mas tudo isso pode ser modificado. Você já viu aqui que a gente fala de que é possível viver muito bem 100 anos sem doença. Se há perda da elasticidade da pele por volta dos 40, 45 anos de idade, também é verdade que nós nos sentimos mais fortalecidos para efetivamente fazer mudança. Temos confiança, eu sei o que eu quero. Há o ditado que diz que macaco velho não põe a mão em cumbuca, ele já sabe o que ele quer, ele tem certeza, ele tem sabedoria. É o momento em que nos preparamos para a senilidade, lá depois dos 80.
Mas agora nós nos preparamos, estamos conscientes desse nosso espaço geográfico, temporal, preparar-se para os netos, para os discípulos. Então essa dimensão é um momento muito característico. Na meia-idade, nós nos completamos com os nossos filhos, com os nossos herdeiros, com os nossos discípulos, com o que criamos, com o que acumulamos. Também é um momento de refletir a respeito de: era isso mesmo que eu queria? Ainda há tempo, eu posso mudar. E por conta da nova idade, da confiança do que eu já tenho, do que eu já acumulei, eu posso me programar para refazer a vida com um novo planejamento, com uma nova estrutura. Meio século de vida, 5 décadas, 50 anos de idade. Olha quanta coisa que eu já fiz. Olha quanta coisa que eu posso fazer. Então é aqui e agora em que a diminuição do vigor vital natural, em que podem aparecer as doenças por conta do que eu fiz ou deixei de fazer até os 42 anos, 42 aos 49. Então essa é a fase do que se chama consciência da passagem do tempo. Então, nesta fase da vida, começa a preparação das novas idades. Então, a novidade agora são os novos parceiros, as novas companhias, os novos propósitos, a revalorização dos encontros. E essa ressignificação é que vai dar confiança para o final da vida. Então, quem esteve uma época frequentando aniversários, noutra época frequentava casamentos, agora começa a frequentar funerais. É próprio da vida. Resiliência, a capacidade de aceitar as adversidades da vida. Como que a gente reage quando as coisas não são do jeito que eu quero que elas sejam? Sim, isso é resiliência. E isso vai acontecer lá por volta dos 55 anos, mais ou menos 3 anos. Dentro desse espírito de separar os ciclos rítmicos da vida de 7 em 7 anos, esse espaço até os 56 anos de idade é quando amadurece essa resiliência. Não adianta colher a fruta antes do tempo, esperar resiliência com 3 anos de idade, nem com 13, talvez com 23, já começa a entender que precisa aceitar as coisas do jeito que elas são. Mas espera-se muito que aqui, aos 56 anos de idade, insisto, mais ou menos 4 anos, a pessoa já tem a resiliência. Ela já sabe o que ela quer e tem paciência para poder perseverar nos anseios, na prospecção daquilo que quer construir, um novo jeito de ser. Chegou o momento de comemorar o que foi construído, o que foi revelado. Então, aos 62 anos de idade, é a hora de olhar o que foi construído, navegar neste momento para poder se preparar para o final da vida. Após os 63 anos de idade, é um novo ciclo, também pleno de realização. Mas vamos dar importância agora a essa celebração. Aos 63 anos de idade, estamos no momento de celebrar. Não mais temos cobrança, nem dos outros, nem de nós próprios. Então, devagar, também se vai longe. Não tem mais aquela angústia dos 23, dos 25 anos, dos 14. Deixa. A fase da serenidade, da plenitude, depois dos 63 anos de idade. Ah, como é bom olhar e ver que já foi tudo feito. Como é bom poder dedicar aos outros,
saber, ter a confiança de aquilo que eu quis, que eu fiz, construir, está tudo pronto. Mas aos 21 anos de idade, a pessoa pode ter serenidade. Sim, quando estaria lá no miolo do furacão, ter serenidade, ter estampa, fotografia do que ela estaria vivendo daqui a 50 anos. Olha como é profundo. Há quem diz que pode ser infante aos 90 e pode ser um senil aos 10. Finalmente chegamos no final. Olha só que coisa maravilhosa. Podemos compreender que uma fase está imiscuída, interligada com a outra. Nenhuma é mais importante do que a outra. Todas têm a sua devida importância. E como que a gente vai transformar cada uma delas como alicerce de aprendizado, degrau evolutivo? Comente aqui, se inscreve, mostre as suas dúvidas. Na semana que vem, nós vamos conversar a respeito do estresse. A vida é tão estressante. Não estressa! Te vejo depois.